Quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 21 anos. E estamos aqui de vídeo novo na Deep Web do RPG, que é o RPG Solo. Bom, galera, só para entrar no clima aqui, vamos ver se vocês reconhecem aí o estilo. Isso aí, galera. Fiz uma votação aí sobre que tipo de cenário ia ser esse tutorial, né? Eu acho que tinha a opção de espionagem 007, tinha a opção de ser no universo de He-Man, no universo do Homem-Aranha ou no Velho Oeste, com Cthulhu no meio, e foi escolhido foi esse aí, né? Foi o Faroeste. Então vamos fazer aqui essa historinha, mas na verdade, galera, foi só um pretexto, tá bom? Que eu quero falar um pouquinho das regras desse jogo aqui, que é o Bivius. Já tem um vídeo no canal sobre o Bivius, falando um pouquinho da história, sobre como ele funciona. Então eu pensei em fazer um tutorial bem rapidinho, mostrando as regras. Já vou falar um pouquinho que material que eu vou usar. E é só para mostrar um pouquinho como é que funciona. Então, vamos resgatar um pouquinho. O Bivius, ele é um jogo do Ricardo Fred, que lá fora ele é conhecido como Lino Pang. E é um dos mais famosos, um dos mais conceituados, com certeza. O Miso se baseou bastante no Bivius. E o livro básico do Bivius, ele tem só 4 páginas, galera. 4 não, deixa eu ver aqui. 5 páginas. Depois, um pouco tempo depois, ele lançou esse daqui, que é o Bivius Companion, que são 4 páginas que ele apresenta mais regras. E um tempo depois ele lançou esse daqui, que é o Tunnels and Dragons, que já tem mais de 30 páginas, em que ele adapta as regras do Bivius para fantasia medieval. Eu vou usar só esse daqui, tá bom? Que é o básico de 6 páginas e o Bivius Companion. Bom, ele é um sistema, galera, que ele trabalha com a ideia de ter o mínimo possível. Tanto é que ele usa uma moeda. Então tudo que eu precisar eu vou jogar uma moeda e ela vai me dizer, de acordo com uma tabelinha que eu vou mostrar aqui para vocês. Quem quiser saber mais de detalhes sobre isso, dá uma passada no vídeo do nosso canal sobre o Bivius mesmo que eu comento. Mas ele é todo baseado nessa tabelinha. Então tudo você tem 2 opções. Então uma cena você cria 2 opções para saber resposta, sim e não. O nível de dificuldade, ele trabalha com dificuldade, pode ser um nível alto ou baixo, tudo decidido com uma moeda. O cenário escolhido, né, que é um Velho Oeste com Cthulhu, vai ser só um pretexto, tá? Não vou me entrar muito na ambientação, na questão do clima, como geralmente eu faço, porque é muito mais um tutorial do que um gameplay. E aqui estão algumas sementes de cena. Então toda vez eu vou pegar um desses papeizinhos, ele dá uma semente de cena, vocês vão ver como é que isso funciona, e eu resolvo isso sempre de uma forma mecânica. Essa técnica, galera, ela pode ser usada para qualquer sistema, e ela é muito bom para você aprender um sistema novo. Vamos supor que você quer, mesmo se você não gosta de jogar solo, mas você comprou o livro do D&D e você vai começar uma campanha, mas você ainda não está muito dentro das regras. Cria algumas pequenas cenas que você resolve usando as regras, vai consultando, e isso vai te dar uma segurança bem grande. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é montar o nosso personagem. Como funciona um personagem do Bivius? Não o Bivius Tunnels and Trolls, que aquele já tem um processo de criação totalmente diferente, mas do original. É bem simples, eu crio o meu personagem dando um nome para ele. O meu vai ser o Billy the Old. Billy o velho, né? E aí você vai criar uma série de características que ele tem. Deixa eu aumentar o volume aqui. Ele vai ter várias características. Eu gosto de trabalhar com 6, ele não determina quantas são. Pode ser 1, 2, pode ser 10. Então, vou colocar aqui 6 características dele. Então, ele é um atirador. Ele
esgueirar, ele sabe se esconder, né? Ele tem boa visão, luta, ele é um bom lutador. Deixa eu ver o que mais. Fuga, porque ele é um fora da lei, né? Já decidi que o Billy the Old, ele é um fora da lei. E ladrão, né? Nos filmes de faroeste, só falar um pouquinho sobre esse tema, né? Tipo, eu sou bitolado por faroeste, gosto demais, assim, do cinema de faroeste, principalmente as produções antigas da década de 50, 60 e 70. Eu acho fantástico, fantástico mesmo. É, e o faroeste sempre teve aí, né? O Gary Gygax, o pai do D&D, ele escreveu um jogo de faroeste, que eu não me lembro o nome agora, mas é muito legal, muito bacana. Aqui no Brasil já foi lançado o Dust Devil, que é muito legal pela Redbox, muito massa. E tem um que eu gosto bastante que chama Dragon Slayers of the Rio Grande, que é um jogo de faroeste bem underground. Até vou postar ele no grupo, nosso grupo do Facebook, que é um bem underground, um jogo gratuito, que ele mistura, é um faroeste bem tradicional, inclusive com várias referências históricas ao General Santana e tudo mais, com dragões, né? E chupa-cabras também, muito massa. Então vamos lá, atirador, esgueirar, boa luta, fuga, mais um, ele é bom de lábia. Então tem 6. O que eu vou fazer? 3 desses meus atributos vão ser no nível alto. E os outros 3 vão ser no nível baixo. Isso é importante. Então o que eu quero que ele seja realmente bom? Eu vou colocar alto. Eu quero que ele seja um bom atirador. Ele seja bom de luta. E ele seja bom de fuga. Tudo isso são atributos que ele tem no nível alto. Os outros vou colocar como baixo. Lembrando, galera, então ele tem... esgueirar dele é baixo, boa visão dele é baixo e lábia é baixo. Lembrando que baixo, mas ainda assim acima da média das outras coisas que ele sabe ou não fazer. E é isso. Basicamente é isso que eu tenho meu personagem. O Beavis ele não trabalha com o conceito de pontos de vida, isso vai sendo decidido narrativamente. Então ele é um fora da lei, Billy the Old. Ele vai de cidade em cidade, num filme de faroeste ele seria aquele cara que assalta a diligência ou que chega mascarado no banco da cidade e leva tudo. E esse é o Billy the Old. Só que a nossa aventura vai ter um foco cutulesco, né? Lovecraftiano. Mas lembrando que o foco mesmo vai ser como aplicar as mecânicas aqui do Beavis. Então, vou pegar aqui o meu papelzinho e vou ver a primeira... Ah não, vou estabelecer uma cena primeiro, né? Então, a minha cena começa na cidade de La Cruces, né? Ou La Cruces ou La Cruces. E ele chega no intuito de assaltar o banco dessa cidade. Então, imagina aquela cidade bem tradicional mesmo de faroeste, que é só uma rua, dos lados as construções de madeira. Então aqui tem o salão, aqui tem uma casa, aqui tem o banco, ali tem uns cavalos parados com aquela coisinha de água, uma bola de feno passando, está um sol bem quente, ele chega lá. Só que não tem ninguém, é metade do dia, é bem meio-dia, e ele chega querendo assaltar, né, já bem programado, desceu do cavalo, tá com as mãos prontas para sacar, ele é um bom atirador, ele saca rápido, mas não tem ninguém na rua, ele não vê nada nem ninguém, então isso sou estranho. Vou pegar aqui a minha primeira semente de cena, tá? O que eu vou fazer? Eu vou ler isso, vou criar uma situação e depois, para resolver essa situação, eu tenho que pensar em alguma coisa mecânica, que eu possa usar as regras do jogo. Então, vamos lá. Alguém precisa de ajuda. Então, ele chega nessa cidade e tudo mais, e tá aquele silêncio, e fica vários minutos em silêncio, de repente ele escuta um grito de socorro. Como eu posso já usar as mecânicas do Beavis, né? Opções, ó, aqui tem uma parte de opções A e B. Toda vez que precisar, você cria duas opções
E aí, cara significa a opção A e coroa a opção B. Então, ele escuta um grito de socorro, né? Então, primeiro eu quero saber se é um grito de socorro que está vindo, se é um homem ou se é uma mulher. Então, se for homem, vai ser cara, se for mulher, vai ser coroa. Então, vamos lá. Cara, é uma mulher, ele escuta uma voz feminina gritar. Então, tem vários prédios lá, e está vindo de um desses prédios. Eu quero decidir se é do banco mesmo ou se é do salão. Banco, cara, salão, coroa. Saiu cara, então é o banco. Então do banco, do lugar que ele decidiu assaltar, ele chega e vai lá. Então o Beavers ele trabalha com isso para decidir cenas. Isso lembra muito o Miso, né? Você cria duas opções. A diferença é que no Miso você dá um dado de um valor para uma opção, um dado de outro valor para outra, então ele tem pesos diferentes. Aqui no Beavers é igual, é 50% de chance de ser uma coisa ou 50% de chance de ser outra. Vamos lá, só para treinar essa mecânica, vamos fazer mais algumas perguntas, né? Então tem esse grito, ele escuta, mas ele não vai lá direto. Ele tenta ver se tem alguma coisa suspeita, alguma coisa esquisita. Então a opção A tem uma coisa suspeita, então cara, opção B não tem nada suspeito, pelo menos na rua, a não ser a ausência de pessoas. Então joguei aqui, caiu cara, só cai cara essa moeda, então tem alguma coisa suspeita. O que tem? Aí eu posso criar ou posso fazer mais perguntas, mas eu vou deduzir que tem alguns rastros, como se alguma coisa tivesse sido arrastada assim, né? Como é rua de terra, de areia, vários rastros, inclusive algumas manchas nesses rastros que parecem muito sangue. Ele é um pistoleiro, o Billy the Old, então ele sabe reconhecer manchas de sangue quando ele vê. Então isso já começa a assustar ele. Ele chega lá dentro, né, perto já saca a arma, né, fica de prontidão, chega de frente para a entrada do banco e dá uma olhada lá dentro. Então, duas cenas, o que pode ser que ele veja, né? Uma mulher caída no chão sangrando ou uma mulher amarrada numa cadeira. Então, opção A mulher está coroa, né? Ela está sangrando no chão, ferida. Opção B, ela está amarrada em uma cadeira, que é o coroa. Saiu cara. Não é possível, vou jogar de novo aqui pra ver. Só tem cara essa daqui. Agora saiu coroa, mas foi a opção A. Então tem uma mulher ferida. Uma poça de sangue bem grande. Ela está com aquelas roupas bem tradicionais do faroeste americano. E ela chega lá. Ela está ferida. Não é marca de bala, é como se fosse garras. Tem marca de garras. E ela está gritando socorro, mas ela não consegue exprimir uma ideia coerente. Ela só fala que precisa de ajuda, que os outros se foram. Então o Billy the Old vai perguntar o que aconteceu para ela. Cara, ela vai me responder. Coroa, ela vai morrer. Você pode criar as opções que você quiser. Essa foi a última. Vocês já sacaram como é que funciona essa questão de opção. Então vamos lá, cara. Ela responde, coroa, ela morre. Coroa, a única vez que eu não queria que saísse coroa, caiu. Ela vai falar tudo, de repente ela morre. E no momento em que ela morre, sai um líquido preto da boca dela. E é diferente de sangue, é uma outra coisa assim, né? Então, já tivemos uma ideia de como funciona a mecânica de opções, ok? E também apresentamos o sistema. Agora vamos pegar uma outra semente de cena, né? E ele fica lá se indagando. Então, essa semente diz algo sobrenatural, não físico é percebido. Então, nesse momento, eu tenho que colocar alguma coisa sobrenatural na minha trama. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre essa semente de tramas, assim, como elaborá-las, tá bom? Então, algo sobrenatural, mas não físico, é percebido. Então, o Billy the Old, ele levanta, né? Ele acha estranho essa coisa preta, é um líquido bem preto mesmo, não parece sangue. E esse líquido, ele meio que começa a se movimentar e ele começa a entrar por entre as frestas do piso, né? Das tábuas.
que tem e simplesmente desaparece. E vamos lá. Existe algum barulho vindo de algum outro lugar? Sim. Agora vamos testar um pouquinho essa mecânica de sim ou não. É bem parecido. Cara, eu faço uma pergunta, posso ser respondida com sim ou não. Cara é sim, coroa é não. Então, tem algum barulho vindo de algum lugar do banco? Saiu coroa. Não, barulho nenhum. Há alguma coisa estranha com o corpo dessa moça? Cara sim, coroa não. Saiu cara sim. Então o corpo começa a se mexer. E do nada ele percebe que os lábios da moça estão se mexendo, mas ela está inerte. Ele não consegue ver respiração. Os olhos dela já estão vidrados assim, sem piscar, mas continua, ele olha e ela está assim, ó. E ele começa a ouvir um sussurro, e esse sussurro começa a crescer e começa a se transformar numa voz, mas não é uma voz normal, é uma voz gutural, né? E alguma coisa assim. Ele não consegue identificar palavras. Ele identifica algumas palavras, tipo Tang, Hilea, essas palavras que ele nunca ouviu na vida, esse idioma, e ele fica muito assustado. Então o que ele vai fazer? Ele pega o revólver dele e mira bem na cabeça dessa moça, né? Que coisa bizarra. E ele atira. Aí eu vou fazer uma pergunta, né? Quando ele atira, acontece alguma coisa sobrenatural, cara, ou não, coroa? Deixa eu ver aqui. Saiu coroa, não acontece nada sobrenatural. Ele atira bem na cabeça e no momento em que isso acontece, aí o falatório para. Ou será que não para? Vou fazer essa pergunta. Depois do tiro, a moça para de falar, coroa, ou continua falando, cara? Ou, não, desculpa, ela para de falar cara ou continua falando coroa. Tanto faz essa ordem, na verdade, né? Coroa. Mesmo com o tiro ali, a voz continua e vai crescendo cada vez mais, cada vez mais. E isso é muito assustador. E o Billy the Old, então, mesmo sendo um cara, assim, desses caras durões mesmo, né, sabe? Esse típico vilão de faroeste, né, que já passou por tudo, né? O cara provavelmente se tornou um vilão porque tem um passado bem triste. Se você pegar os grandes plots do faroeste, geralmente é isso, né? E ele sai de lá atordoado, assim, e muito assustado. Então é isso, essa foi minha segunda semente de trama. Agora eu vou pegar. Quando terminar, tem mais 5, tá? Quando terminar, acabou. Vou pegar essa daqui. Ele está lá fora agora, sem saber o que fazer. Algo natural, mas perigoso acontece. Uma coisa natural, mas perigosa acontece. Do nada, ele olha no horizonte, né, as montanhas, os canyons, né, uma cidadezinha. La Cruz fica bem no meio do deserto, como se fosse uma espécie de entreposto, bem pequenininho, só que ele percebe que está se aproximando uma tempestade de areia. E antes que ele possa sequer se esconder, né, porque ele podia voltar para o banco, mas ele realmente não quer voltar para o banco. Ele vai até o salão, e antes dele chegar no salão, a tempestade atinge, algo muito perigoso, né? E então ele não pode ficar fora. Tempestades de areia são algo bem perigoso, porque é difícil respirar, pode até morrer asfixiado por causa da areia. Então ele vai tentar abrir a porta do salão. Vamos testar agora a questão de dificuldade, tá bom? A porta está trancada, está emperrada. E ele vai tentar abrir. Ele vai tentar dar um empurrão, né? E vamos lá, vamos ver se ele consegue aí fazer isso. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro eu vou determinar a dificuldade desse desafio. Então eu vou jogar aqui, se cair cara é uma dificuldade alta, se cair coroa é uma dificuldade baixa. Isso vai determinar muito como será enfrentada a situação. Então cara alta, coroa baixa. Vamos lá.
caiu cara, é um desafio grande, é um desafio bem grande. Então o que eu faço? Ó, eu vou enfrentar esse desafio, que é abrir essa porta. Eu tenho que escolher um dos meus atributos, é para isso que serve, tá? Então é um desafio alto. O ideal é que eu enfrente ele com um atributo alto, que aí eu tenho mais chances. Se eu enfrentar ele com um atributo baixo, as minhas chances diminuem consideravelmente. Eu vou tentar escolher um atributo alto aqui, talvez eu force a barra um pouquinho, viu galera? Eu tenho fuga, né? Ele é um cara muito acostumado com fuga, ele já foi preso várias vezes e sempre consegue fugir. Então ele tem certa habilidade com fuga, com abrir portas que estão trancadas e tudo mais. Isso ele tem alto. Então, no Bivius é o que chama de... quer ver? Que é um teste entre iguais, alto, alto. Como é que funciona? Funciona na base de melhor de 3. Então, ó, o desafio vai ser cara. O meu personagem vai ser coroa. Né? O primeiro que conseguir 2 sucessos vence esse desafio. Ok? Então, cara é o desafio, coroa é o meu personagem, ele vai tentar. Então, no primeiro, cara, o desafio, coroa o personagem, caiu cara. Então, ele tenta e não consegue. Então, o primeiro round foi negativo. Agora ele vai ir para o segundo round. Se cair negativo de novo, consegue 2 resultados, né? E aí ele realmente não consegue. Se ele conseguir, aí fica empate e vai para o terceiro round que vai decidir. Então vamos lá, tomara que caia a coroa, que é o que favorece meu personagem. Saiu coroa, então ele foi lá, bateu, né? Não abriu, mas ele percebeu que deu uma afrouxada. E agora eu vou lançar uma terceira vez e vamos ver quem vai sair vitorioso, né? Se vai ser o desafio, eu não vou conseguir, ou se vai ser o meu personagem. Coroa, pelo amor de Deus. Cara, ele tenta mais uma vez e não consegue, inclusive ele se machuca. Né? Ele machuca o ombro nessa segunda tentativa e a porta não abre. No Bivius Companion tem uma regra, toda vez que você não consegue fazer uma coisa, o atributo que você testou, ele baixa de nível. Então ele era alto, ele passa a ser baixo. Se ele for baixo, ele passa a ser 0. Nesse caso é um atributo alto, só que agora, por conta desse fracasso, ele passa a ser considerado um atributo baixo. Pelo menos temporariamente. Bom, agora eu tenho 2 opções, né? Eu posso tentar de novo, só que agora não vai ser mais alto, alto, vai ser o desafio alto e esse atributo baixo. Eu posso tentar elencar um outro atributo, só que aqui eu tenho esgueirar, né? Esgueirar, entrar sorrateiramente em algum lugar. Eu poderia de repente tentar abrir sorrateiramente, só que é baixo, então não ia adiantar muito. Ou eu posso tentar atravessar a rua de novo com a tempestade, que já está aí, e entrar no banco de novo, que eu sei que está aberto. Se eu fizer isso, eu vou determinar se vai ser um desafio alto, cara, ou coroa baixo. Aqui, ó, para minha sorte caiu coroa, então é um desafio baixo. Eu vou usar novamente. Não, deixa eu ver se eu consigo. Pior que eu não tenho nenhuma, é um desafio baixo. Se eu tivesse um desafio alto, aí eu estaria em vantagem. Bom, eu vou forçar a barra, né? Então o vento tá bem forte, então me arrasta. Só que como o Billy the Old ele tem muita experiência com lutas físicas, combate, né? Ele tem uma noção de equilíbrio muito grande. Galera, lembrando que eu estou forçando bastante a barra mesmo nessas definições, só para fazer os testes, né? Então eu vou fazer uma coisa alta e agora o desafio vai ser baixo. Mas geralmente eu tento ser bem estrito mesmo, né? Caiu aqui minha moeda. Então vou usar esse meu atributo luta, que é alto. Então o meu atributo é alto e meu desafio é baixo. O que acontece? Significa que eu preciso ter uma única vitória e eu consigo. E o desafio, por ser baixo, ele tem que ter 2 vitórias. Então o que vier primeiro, se logo de cara eu ganhar, já está resolvido. Se o desafio baixo ganhar, vai para o segundo round. Aí se o desafio baixo ganhar, aí não tem jeito, né?
Mas se mesmo no segundo round eu ganhei, aí eu continuo sendo vitorioso. Então quando você tá o atributo alto ou desafio alto, sempre tem vantagem. Então vamos lá. Cara é o desafio, coroa sou eu. Saiu cara. Então tá mais difícil do que eu pensei. Vamos pro segundo round. Se eu ganhar, dá tudo certo, eu consigo voltar pro banco. Se eu não ganhar, aí alguma coisa muito ruim vai acontecer. Então tomara que dê coroa. Saiu coroa. Então, mesmo sendo mais difícil do que o Billy the Old tinha pensado, ele consegue ir em direção ao banco. Agora, uma pergunta, né, voltando naquele sim ou não: o corpo da mulher está lá ainda ou não, né? Cara sim, coroa não. Saiu cara, ainda está lá, só que está diferente, né? Ela está com os braços abertos, como se tivesse sido mexido nesse meio tempo. Então vamos lá para a nossa próxima semente. Aqui. O que acontece agora? Alguém tenta impedir o progresso do personagem. Então nisso, né, ele entra lá dentro, ele olha, vê aquele corpo mexido e do nada ele escuta uma voz: mãos para cima, né? E ele escuta o barulho de um gatilho. E aparece um jovem adulto, com aquelas roupas bem tradicionais, um bigodinho, e claramente, né, o Billy the Old reconhece como sendo um trabalhador de um banco. Provavelmente ele é o cara que atende, pelas roupas e trajes. E ele aponta e ele só fala: saia daqui imediatamente ou eu atirarei, né? Com uma voz decidida, mas com uma certa tremulação, né? Então vamos lá, como que o Billy the Old vai resolver isso? Vou tentar ir na questão de desafio. Billy the Old é um atirador, ele pensa bem rápido, então ele levanta a mão, mas ele conseguiria sacar bem rápido, né? Vamos ver o desafio. Se é um desafio alto esse cara, ou um desafio baixo, coroa. É um desafio alto, porque aparentemente é um cara bem treinado com armas. E o Billy the Old, eu ia falar Billy the Kid, ele é um atirador que tem o atributo atirador alto. Então vai ser combate entre iguais, que é aquela melhor de três, quem vencer duas ganha. Ele é a cara e o Billy the Old é a coroa. Vamos pro primeiro. Saiu coroa. Então o Billy the Old tem sucesso. Então ele consegue sacar a arma. Tudo isso em questão de segundos. Vamos pro segundo. Saiu coroa de novo. E antes que o rapaz do banco conseguisse se mexer, ele leva um tiro do Billy the Old. O cara morre, cara, ou o cara não morre, é ferido só no ombro. Coroa. Tá? Coroa. Ele é ferido no ombro, deixa a arma cair. E nisso o Billy the Old já vai lá perguntar pro cara o que aconteceu, né? Ele vai falar cara, ele não vai falar coroa. Cara. Então ele diz, ele começa a falar assim, né? Eu pensei que você fosse um deles. Eles vieram com seus cavalos, achamos que eram simples bandidos. E foi aí que tudo começou a acontecer. As pessoas simplesmente enlouqueceram e foram todas para a antiga mina. E as pessoas que vieram, eu não quero falar sobre isso, né? Mas eles falavam uma língua estranha e coisas esquisitas aconteciam. E no fim todos foram para a mina, né? E nisso ele desmaia. E vamos ver então, vamos pegar a próxima. A próxima. O sobrenatural ataca diretamente. Então eu tenho que colocar isso. Então ele estava mal distraído aí com esse cara do banco que desmaiou e não percebeu
que a moça que estava morta, que recebeu um tiro na cabeça, havia se levantado e agarra ele por trás. Vamos ver a dificuldade disso, cara. É alto, coroa é baixo. Saiu o cara. É uma força muito grande. Definitivamente não é só a força da moça, que parece ser uma moça bem frágil. Só fazer uma pausa agora, galera. Lembrando, se cortar de repente é porque essa câmera ela grava no máximo 30 minutos, tá bom? E eu não vou regravar, nem faço edição, nem nada. Então se cortar do nada. Então eu vou usar a minha luta, meu atributo luta. Então vai ser alto, alto. Cara, é ela que ganha, a coroa sou eu. Então vamos lá, eu tento me virar e saio coroa e consigo. Agora eu estou encarando ela.